Então, सांप पिचाई को इसमें हमें कैसे निकालना? a cobra e o rato ficaram presos numa cesta fechada e estavam pensando como eles iam conseguir sair. स्नेक जब उसमें निकल अंदर में गए केस में देखा Quando एक पैसे a cobra entrou घुसा हुआ था. nessa cesta, ela viu que na verdade o rato também estava junto. Um rato ficou preso também na cesta, junto com a cobra. स्नेक चूहे भी कहने लगे A cobra falou pro rato: तुमको मैं खाऊंगा नहीं, não vou comer você não, mas faz o seguinte, तुम एक छेद कर लो. faz um furo aqui pra gente sair dessa cesta. You can make one hole. Faz um buraquinho aqui pra gente sair. Rat can make the hole. Porque o rato consegue roer e fazer um buraco. Then both we will save our life. Faz um buraco e nós dois vamos conseguir salvar nossa vida. So how? Porque nós dois estamos presos aqui. Como a gente vai conseguir sair? Solution. Só tem uma solução pra gente sair daqui. Make one hole. Then Faz um buraco both nessa we can- cesta e nós dois vamos conseguir sair. Snake is thinking. Ah, a cobra estava pensando. Mouse is thinking. Perdão, o rato estava pensando assim. Always is cruel. Geralmente as cobras são sempre cruéis, né? One thing Sempre, are doing assim, ou seja, vis, né? Hipócritas. Querem, na verdade, falam uma coisa, mas quer fazer outra. Mas faz outra. Não é cobra, né? Faz uma coisa e faz outra. Não dá pra confiar, né? Então, quem vai sair primeiro pelo buraco, então? O rato falou. A cobra falou, eu vou sair primeiro. Then Rat told, if you go first, no. Aí o rato falou, não, não, deixa eu sair primeiro. I have no faith with you. Eu não acredito em você, não. Because if you go first, Porque I will se go você first, sai- you kill to me, then Se você sair you primeiro, will go. você So it is better. quer dizer que você primeiro I have to vai go first, me matar e depois sair. you can come back. Então deixa eu primeiro fazer o buraquinho, eu saio e depois eu faço o buraco maior pra você sair. Anyhow. Então a cobra pensou, tá bom, então de qualquer forma, se eu comer esse rato, Rat, how many hours? Maybe 1 hour, 2 hours. eu vou ficar satisfeita por 1 hora, 2 horas ou um Whole dia, life I will be there. mas vou ficar presa nessa cesta aqui a vida It is inteira. better. Então é melhor Anyhow, go out from this. se eu de alguma forma agora conseguir sair dessa cesta aqui, desse buraco, dessa cesta. Snake, rat, he also make the hole. Então o rato fez primeiro um buraco pequenininho que ele Rat is passou, very clever. porque o rato é muito esperto, foi muito esperto. Rat is make what is called? Hole, they're very small. Ele fez primeiro um buraco bem pequenininho, Understand? Then rat came out. e aí ele passou, ele saiu. A snake start- E a cobra ficou ainda presa e não conseguiu sair. तो जो धूर्त है उसके धूर्तता के साथ ही अपने कार्य की सफल करना चाहिए. Então, quando você está lidando com alguém que é uma pessoa vil, hipócrita, uma pessoa ardilosa, você também tem que ser ardiloso para conseguir lidar com essa pessoa e se salvar. You have to successful your life. Para você conseguir se salvar ou ser bem-sucedido lidando quando você está numa situação que você tem que lidar com alguém que é ardiloso ou falso, With the discipline you are- você também tem que ser falso. Then you can say for that otherwise no. E aí você consegue se salvar, senão você não vai conseguir se salvar. So this is the Salvar sua vida. So this is called Sati Satram. Então a palavra em sânscrito é chate, chatam, samacharam. Que quando alguém é short, quando alguém é assim, falso, आचरण अपने कार्य की सिद्धि करना चाहिए. você tem que também ser falso assim, के साथ अपने कार्य के समान para você conseguir है. sair vivo ou conseguir o que você precisa क्या naquele बोले? momento. यदि पहले आप यदि पहले Por exemplo, निकलते, se a cobra tivesse saído primeiro pelo buraco, se o rato tivesse feito um buraco grande निकलते, para a cobra poder sair, o que a cobra ia fazer? Ela ia comer o rato आप भी निकले, e aí depois ia sair. किसी ने क्यों पकड़ के उठा ले, निकलते हैं. क्या बोले? यदि पहले Se सांप यदि पहले a निकलते, cobra tivesse saído primeiro pelo buraco, तो सांप चूहे के तो खा करके निकलते, ela primeiro teria comido o rato e depois sairia. और यदि वो सांप Ou, se बाद में भी निकले, se a cobra até तो saísse चूहा depois, किसी ने क्यों पकड़ के उठा ले, de alguma forma ela ia correr atrás do rato para pegar ele. खाएगी कि नहीं? वो दुष्ट né? सांप जो है दुष्ट है. Porque a cobra é perversa, ela ia acabar querendo matar o rato. Então, बाहर आ गए. o rato, ele mentindo pra cobra, dizendo que depois ele abriu o buraco maior pra ela, शेर बने अपने- ele fez primeiro um buraco pequenininho, se saiu e se salvou. सांप को आने नहीं दिया, माने सांप आ नहीं पाया.
Então ele não conseguiu deixar, ele deixou a cobra, ele não abriu o buraco para a cobra sair, então a cobra não conseguiu sair. Então quando alguém é ardiloso ou falso, hipócrita, você tem que agir assim também para conseguir se salvar ou conseguir o que você precisa naquele momento ali, naquela situação com essa pessoa. São provérbios em sânscrito. Mas enfim, sobre o que eu estava falando? Você entendeu ou não o que eu falei? Tá, traduz em inglês agora o que eu falei. Ah, eu vou estar falando. Provérbio que a cobra e o rato ficaram presos num buraco. E a cobra falou para o rato abrir o buraco para eles saírem. Mas o rato pensou, se eu fizer um buraco muito grande, a cobra vai sair ao mesmo tempo que eu, ela vai acabar me comendo. Então o rato foi muito inteligente. Ele fez um buraco bem pequenininho para que só ele conseguisse sair a princípio. Então, se alguém quer te enganar ou quer passar a perna, você tem que ser mais inteligente que essa pessoa. Para se salvar, você que tem que passar a perna nessa pessoa que está querendo te passar a perna. Sharte Shartam Samacharit. É o provérbio em sânscrito. Para a pessoa que é... Você tem que se proteger também com duplicidade. Quando você está diante de alguém que é hipócrita e quer te passar a perna, para se proteger, você também tem que agir da mesma forma. Entendeu? Se a cobra saísse primeiro, quando o rato saísse depois, ela na hora ia matar ele. Krishna Balaram Prabhu está adicionando um pouco na tradução, falando que quando alguém é falso com você, para te passar a perna, você também tem que ser falso para conseguir se beneficiar, senão você vai acabar se dando muito mal. Então, se o rato, por exemplo, fosse sincero, falasse, não, pode deixar que eu vou abrir um buraquinho e vou primeiro. Aí, né, e não vou abrir depois para você. A cobra ia matar ele de qualquer jeito. Ele teve que não falar a verdade para a cobra para conseguir se salvar. Porque ela não ia seguir a palavra dela. Ela disse, tá bom, vai primeiro, mas ela depois ia querer matar ele de qualquer jeito. Devoto pergunta, Jayadeva Goswami escreveu Gita Govinda. Mahaprabhu estava sempre absorto em ler o Gita Govinda. Quando que o sadhaka sabe que ele está pronto para ler essa literatura, o Gita Govinda? Tem gente que diz que a gente nunca deve ler. Tem gente que diz que Swami Maharaj não lia ou não escreveu em seus livros sobre isso. Gurudeva diz. Bom, e a Gurudeva fala, por isso mesmo, o que foi que Jayadeva Goswami falou no começo? Aí falou, esqueci. Você esqueceu, então leia. Esse verso diz. Yadi bilasa kalasa kutuhalam yadi madhura kamala kamta padavuli sunu tada Jayadeva Saraswati. Jayadeva Goswami fala,
Se você tem desejo, ou seja, se você tem curiosidade, kutuhala significa loba, cobiça, curiosidade. Se você tem cobiça, você pode ler. Se não tem cobiça, não precisa ler. Se a sua mente vai ficar limpa, se você quer que a sua mente fique fresca, duas condições Jadeva Goswami fala nesse verso. Primeiro é Jadi Harim, Smaração. Se você quiser que a sua mente fique mergulhada, se você quer embeber a sua mente em Prema Rasa, nas doçuras do amor por Krishna. É a primeira condição, você quer fazer a sua mente embebida nesse prema. Segunda condição, você tem loba, cobiça em saber. Se você tem com vontade, kutuhala, curiosidade, vontade, cobiça em saber sobre esses relacionamentos amorosos de Radha e Krishna, então ouça, senão não. Ele fala logo no começo essa condição do livro, no começo do livro. Duas condições ele fala. Jadi Harim Smarane Sarasam Mana. Primeira condição. Segunda condição, se você tem kutuhala, se você tem cobiça, curiosidade em saber, então você pode ler Madhura Kantala. Madhura Kanto Padavalim Sinutada Joydeva Saraswati. Ele perguntou, o devoto. Mas e a questão de Swami Maharaja? Não permitiu seus discípulos? Aí Gurudev falou, mas se o discípulo não é qualificado, se o discípulo é totalmente absorto em desfrutos materiais, se eles lerem Gita Govinda, vão achar que são coisas materiais, coisas mundanas. Por isso que o Shastra diz, se a sua mente está sempre absorta em coisas materiais, você não vai conseguir reconciliar, você vai achar que o relacionamento de Radha e Krishna é material, vai cometer ofensa. Aquele vilaça, os relacionamentos íntimos de Radha e Krishna, parecem coisas sexuais externamente, mas na verdade é o prema divino e transcendental. Se você não conhece sobre o amor divino, se você não tem loba, cobiça sobre o amor divino, então não leia. É isso que o verso diz. Não leia esse livro. Se você tem a qualificação, sim, senão não. Você tem que ter loba, cobiça. Se você não tem essa cobiça verdadeira, então não leia sobre esses passatempos. Mas se você tem a cobiça, vamos ver se você tem o poder de digestão. Você vê a rasagula, você quer comer, né, aquele doce, mas você está mal da barriga, seu estômago não está bem, né, seu intestino não está bom. Aí você vê a rasagula, você fica babando de vontade de comer, mas se você comer, você pode ficar doente. Então assim também. Só a cobiça não é o suficiente, você também tem que ver se você tem a qualificação. Então faça de acordo com a sua qualificação. Então, o Shastra fala, em toda parte sempre fala, tudo de acordo com a qualificação. Elegibilidade. Tem a qualificação ou não? Se você falar sobre coisas que estão além da sua qualificação, vai ser ruim para você. A qualificação de Raganuga Bhakti é a cobiça. E essa cobiça deve ser uma cobiça verdadeira e não falsa. Não uma cobiça falsa, mas sim uma cobiça verdadeira. Devoto perguntou, quando que eu vou ter a cobiça verdadeira? Gurudev falou, ouvindo Harikata, devoto puro, associação do sadhu, seguindo as instruções do Shastra, vai de Bhakti. Esse verso é muito importante. Vidhi Marga Rata Jane. Qual é o verso? Vidhi Marga Rata Jane. Vidhi Marga Rata Jane Swadhinata Ratna Dane Raga Marge Korano Pravesh.
Vidhi Marga Tapa. That means you have to follow Significa que você tem que Vidhi Marga. seguir Vidhi Marga, as regras e restrições. Se você não segue Vidhi Marga e você quer pular para entrar em Raga Marga, isso vai ser ruim para sua Bhakti. Vidhi Marga, Ou seja, aqueles que seguem as regras e restrições de Vidhi Marga e ouvindo Harikatha, um dia essa pessoa vai desenvolver a cobiça. E assim essa pessoa vai ser qualificada para entrar em Vrajaraga Bhakti. No Bhajana Rahasya, Bhaktivinoda Thakur explica claramente. Sem obter a qualificação, você fica imaginando, eu sou essa Gopi, Rasagula Gopi, Jalebi Manjari Gopi. É inútil, em vão. Não é uma coisa de imaginar, ficar inventando. This question is Devoto perguntou, como reconhecer a cobiça verdadeira? Aí Gurudeva disse, essa é uma boa pergunta. Como saber se você desenvolveu a cobiça verdadeira? Aí Gurudeva fala, Vishwanath Chakravarti Thakur, Anuraga Vatmachandrika, explica 3 sintomas. Anota para você saber. Se você tem realmente cobiça, não um show, né? Ou externamente ostentar uma coisa que na verdade tem exatamente 3 sintomas. Então, se você tiver realmente cobiça, qual é? Primeiro, todas as 64 tipos de Bhakti que estão descritas no Shastra, você vai seguir tudo aquilo perfeitamente. 64 tipos de Bhakti. Então você tem 64 angas de Bhakti, você vai seguir tudo isso. 64 angas de vida e Bhakti. Fala sim ou não? Não estão descritos? Estão? Ado Guru Padashray, Diksha, Shiksha Vishrambena Guru Seva. Então você tem que seguir todas essas regras de vida e Bhakti descritas no Shastra, com o seu corpo de sadhaka. Você vai fazer isso se você tem verdadeira cobiça. Você vai seguir Ekadasi. Tem muita gente que fala, não precisa seguir Ekadasi. Mas dentro os 64 angas de Bhakti, seguir Ekadasi é um deles. Sim, lá em Vrindavan existe uma Sampradaya que eles dizem que não fazem Ekadasi, não precisa fazer Ekadasi. Isso é uma desonra ao Shastra. Isso não está certo. E é bem famoso hoje em dia, né? Na verdade, essa Sampradaya. Mas eles, na verdade, são totalmente não fidedignos. Se eu falar muito, as pessoas ficam bravas, mas é verdade. Por isso que Shlanarayana Goswami Maharaj falou, a pessoa fala Radhe Radhe, mas não segue Ekadasi e acha que é íntimo de Radharani. O Gurudeva falou assim, em Hindi, né? Radha Prema não é como se fosse uma pakora que você pode comprar no mercado e comer. Não, você tem que seguir Ekadasi. Porque as pessoas em Kali Yuga não querem seguir nenhuma regra e restrição e querem entrar em coisas muito elevadas. Como é possível? O Shastra fala. Então, o Ragavatmachandrika explica. O primeiro sintoma é que você vai seguir os 64 angas de Bhakti. 64 membros de Vaidhi Bhakti. Você vai seguir. Segundo, você vai ficar em Vraja, Vrindavana Vasa. Entende? Se você não ficar fisicamente em Vrindavana, você pelo menos tem que ficar em Vrindavana mentalmente. Às vezes, com o corpo de sadhaka, não é sempre possível ficar fisicamente em Vrindavana, mas não tem problema. Então tem essa concessão. Mesmo que você não fique fisicamente em Vrindavana, você tem que ficar em Vrindavana mentalmente. Como ficar mentalmente? Sempre se lembrando do Katha de Vrindavana.
But Vrindavan, topmost place, we have to stay in E Vrindavan. ficar no local mais elevado de Vrindavana. Qual? Radha, 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 Adipata Vrindavana. Vrindavanam, mamã, vas. O que eu falei? Radha, Radha, Adipata Vrindavanam. Então, os locais de Vrindavana que são completamente dominados por Shrimati Radhika. Nesse local você deve ficar. Vrindavana é muito grande. Tem tanto Panchakrosha Vrindavana, que são Vrindavana de 5 kroshas, como se fosse assim um centro. Tipo a capital, digamos assim, né? E tem a grande Vrindavana, que chama-se Brihad Vrindavana. Panchakrosha Vrindavana é aquela que a gente circumambula, né, no Parikrama. 5 kroshas. Já Brihad Vrindavana engloba todos os outros locais. Radhakunda, Nandagaon. Pertencem a Brihad Vrindavana. Ou seja, você tem que ficar em um local, em Vrindavana, que é totalmente dominado por Shrimati Radhika. Que é o quê? O Radhakunda. Radhakunda faz parte de Brihad Vrindavana. Então, nessa Vrindavana, você tem que ficar. A coisa mais elevada. Radhakunda Vasa. Se você não ficar fisicamente no Radhakunda, mas mentalmente sempre pense no kata do Radhakunda, no que acontece no Radhakunda. É igual. Terceira condição, se você tem realmente cobiça, mentalmente você vai estar dia e noite servindo a Radha Krishna em Goloka Vrindavana na sua mente. Mas essa terceira condição realmente não é todo mundo que consegue, não. Porque a pessoa tem que estar no estágio, pelo menos, de um Uttam Bhagavat para poder seguir essa terceira condição. A terceira condição é o quê? É se lembrar da Ashta Kaliya Lila. Aí você vai desenvolver a cobiça. Mas as primeiras 2 são muito importantes. A terceira é só para os Uttam Mahabhagavats. Não é para todo mundo. Já as 2 primeiras condições a gente podem, os sadhakas comuns podem seguir. Then you do Arasiddha Bhakti, then Sangasiddha Bhakti, then Sarvasiddha. Então, o Devata falou alguma coisa. A Gurudev falou assim, então, faça primeiro Arupa Siddha Bhakti em posição, depois Sanga Siddha Bhakti, depois Swarupa Siddha Bhakti, passo a passo. Esse é o ponto. O Shastra fala, né? Arupa Siddha, depois Sanga Siddha, depois Swarupa Siddha. A cobiça vem quando você ouvir Harikatha. Aí a cobiça vai vir. Mas às vezes essa cobiça é um Swacharati. Que é o quê? Swacharati. O que é? Swacharati. Que nem um bebê, por exemplo, uma criança. Vê a mãe. Um bebê de 3 ou 4 anos de idade fica observando o que a mãe faz, como que a mãe cuida da criança, e aí a criança fala assim, mãe, me dá uma boneca. Uma boneca. Então essa criança fica cuidando que nem a mãe toma conta dela, a criança toma conta de uma boneca. Entende? Ela fica fazendo como, brincando também. Isso é o Swacharati. Então, o sadhaka fazendo bhajani sadhana, ele faz primeiro aropa, em posição, mas não é ruim. Não estou falando que impor é ruim, não. Primeiro impor. Porque é uma imposição transcendental. É como um Swacharati vindo. Swacharati significa que é um rati que não é permanente, é temporário. Vem temporário. Por exemplo, às vezes a criança pega a boneca, ai, minha bebezinho, mas depois de alguns segundos joga a boneca no chão, depois pega de novo, etc.
So this will come. O devoto perguntou, e depois disso, Acharati? O Gurudev fala, bom, tendo sadhusanga, ouvindo Harikatha, você vai adentrar o Tattva Siddhanta. Sadhusanga, o principal de sadhusanga é entrar em Tattva Siddhanta. A coisa principal em sadhusanga, de ouvir Harikatha do devoto puro, é entender a filosofia, o tattva. Você vai entender o tato, a filosofia, o vichara. Os Kanishta Adhikaris não têm tato vichara, não têm conhecimento das escrituras. Em sua mente ele pensa assim, ele faz o que quer que ele goste. Já o Madhyama Adhikari, tudo que ele faz é de acordo com a instrução do Shastra. Shastra Vichara. Esse é o processo. Kanishta, Madhyam e Uttam. Já Uttam Bhagavat está sempre absorto na Ashtakaliya Lila. Esse é o Uttam Bhagavat. Entende? Se ele vê qualquer montanha, ele pensa que é Giriraj Govardhana. Se ele vê um rio, qualquer riacho, ele já acha que é o rio de Yamuna. Dançando, cantando. Isso é o Uttam Bhagavata. E o Madhyam Bhagavata, devoto intermediário, ele sempre tenta ponderar de acordo com as escrituras. É necessário ter Shastra Gyan, conhecimento das escrituras. E o Madhyama Adhikari tem isso. O Uttam Bhagavata também tem Shastra Gyan, sim. Mas esse Gyan, conhecimento, está totalmente coberto pelo amor divino. Entenderam ou não? Não é para dizer que o Uttam Bhagavata não tem Shastra Gyan. Não. Ele tem também. O Uttam Bhagavata tem Shastra Gyan, verdade. Shastra Jukti Sunipun Dhritarashtradavan. Tem duas condições para o Uttam Bhagavata. Ele é muito perito em conhecimento das escrituras. E Dhritarashtrada, a fé dele é inquebrantável. Já o Madhyam Bhagavata, o Madhyam Bhagavata, o devoto intermediário, às vezes ele não está tão não tem tanta certeza de alguns pontos do Shastra, mas de qualquer forma ele tem fé firme de que aquilo que está sendo dito sobre o Shastra é verdade absoluta. Então a posição do devoto, neófito ou intermediário ou avançado tem a ver com a fé. Quanto mais fé a pessoa tem? Quanto mais a pessoa tem fé. Então às vezes ele está assim, pode ser que sim, pode ser que não. Já o Uttam Bhagavata, ele tem toda a conhecimento das escrituras e uma fé inquebrantável. Já o Kanishta Adhikari, devoto neófito, não tem esse conhecimento das escrituras, tem uma fé muito tenra. A fé dele é muito tenra. A qualquer momento a fé dele pode desaparecer. Quando vem qualquer problema, ele pega a Thakurji dele e joga na água.
Before he worships Thakur ji, Antes ele adorava a sua deidade. Kanishka Adhikari ji intends to worship O Kanishka Adhikari dá muita ênfase Thakur ji. na adoração à deidade. Arche Sopati ji, Arche Mevo Hare Pujanta Swadhesu, Matad Bhaktisu Chanisya Savakta, Prakita Smrita. Here saying, Kanishka Adhikari actually not he O Kanishka Adhikari, na verdade, não é devoto, ele é um Prakrita. Significa que ele é um Prakrita Smrita. Que ele é... Smriti Shastra mein usko kya bola? O Smriti Shastra diz que ele é como se fosse um devoto, mas não é ainda. Prakita Smrita. Ih, deu hora de ir embora pro voo. Kanishka Adhikari one good qualification. O Kanishka Adhikari tem uma boa He qualidade. does not worship any demigod Ele não and adora demigod. nenhum semideus, nenhuma Only semideusa. worship Krishna. Só adora Krishna. Those who worship many demigod and Quem adora demigods muitos semideuses e semideusas belongs to não any pertence devotee. à categoria dos devotos. भक्त के अधिकार में नहीं आ रहे, समझ में आ रहे? Entende? हाँ हाँ ओके वेरी गुड चलो हम लोग चलते हैं हाँ लाइन बड़ा हो जाए फिर Tem que ir, senão vai ficar a fila muito grande para embarcar. चलो अंदर में तो हाँ Vamos entrar.